Olá, bom dia, alunos do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias, a nossa aula de hoje, pesquisa realizada, né? A professora mestra Andréa Palon, que vai ministrar essa aula. Então tá aí para vocês o título da aula e os objetivos. Aí eu que vou passando aqui, vamos lá. Tema da aula, elaboração de texto, má alimentação versus diabetes versus glaucoma. Objetivos da aula: utilizar estratégias de planejamento e elaboração do texto, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão, utilizar estratégias de revisão processual e ou final, edição e reescrita do texto. Hoje, naquela manhã bem friazinha, né, com clima de festa junina, como vocês estão vendo aí ao fundo. A professora Andréa Palon está aqui ao meu lado. Olá, professora. Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Vamos continuar naquela sequência, né? Em que nós começamos já falando sobre como está acontecendo a alimentação nesta pandemia, né? E hoje a gente continua um pouquinho. Vamos ver se vocês prestaram atenção, então, na nossa entrevista de sexta-feira. Vamos lá? A acolhida, ó, na sua opinião, a pesquisa má alimentação versus diabetes versus glaucoma trouxe-lhe quais conhecimentos? Então, vão citando para nós aí. Por favor, 2 minutinhos. Voltando então com a participação dos alunos, olha, a aluna Nicole dizendo como a alimentação mudou o Brasil durante a pandemia, foi o que ela conseguiu, o conhecimento que ela conseguiu adquirir. Vamos aqui mais alunos, aluna Ana Flávia, eu entendi o que é glaucoma, o que ele causa, etc. Ela é da escola Orlando, Parque do Carmo. Aluna Yasmin, como a alimentação mudou o Brasil durante a pandemia. A aluna Grace Kelly dizendo ser saudável, né? Aprendeu essa questão da ser saudável. Conscientização, a boa alimentação, a vida prolongada, como o Pro Cristiano falou. Vamos ver se tem mais alguém. O aluno Esdras, sobre essas comorbidades e como são perigosas e como prevenir. A Janaína também, a aluna Janaína da Proelane, a importância de tomar cuidado ao se alimentar e ser saudável. Tá, é isso mesmo, né? Alguns colocaram direitinho sobre a sexta-feira, né? Outros já foram lembrando do que nós vimos desde o começo, que começou mesmo com um texto que falava, Mauro, de como as pessoas estão se alimentando durante a pandemia, né? E de que, embora tenha crescido um pouquinho o número
de alimentos mais saudáveis, também aumentou o número de alimentos não processados nas casas das pessoas menos escolarizadas. Sim, né? temos aí um dado, né? E aí a gente tem uma coisa assim um pouco óbvia, lógica, Sim. né? Uhum. E, se não me engano, era o professor Carlos que faz essa pesquisa, ele colocou que a publicidade é que influenciou nesse caso, né? O que significa o quê? Que alguém menos escolarizado é muito mais fácil de ser influenciável e de ser manipulado. É mais vulnerável, né? Exatamente, está mais vulnerável. Está mais vulnerável. Olha só a importância do estudo. Sim. Parece tão E quando uma a coisa gente simples, fala, né? nas aulas, às vezes a gente fica repetindo essa questão do texto publicitário, de como entender, né, a linguagem e os propósitos. Parece que a aula vai ficando maçante porque os textos vão se repetindo, as ideias vão se repetindo, mas é exatamente isso que a gente quer passar para os alunos, né? Que eles comecem a formar uma ideia crítica sobre a questão da publicidade, exatamente para não serem vítimas tão presas tão fáceis como a gente tem visto, quando a gente não tem a informação, né? Porque o papel da publicidade é isso mesmo, Sim. invadir, Influenciar. influenciar. Né? E se a gente não está preparado para isso, aí acontece esse tipo de dano que é lamentável. A gente precisa ter discernimento, né, Mauro? Exatamente. Ser mais crítico. Sim. Vamos lá, então. Aí nós começamos, então, com essa aula que era você come bem, eu até fiz anotações aqui, você come bem ou saudavelmente? Começamos. Depois, a segunda aula foi divulgando pesquisas. Então, nós vimos mais uma parte do texto e um infográfico que o representava. Na sexta-feira, nós fizemos, então, realizando uma pesquisa. E eu fui dizendo para vocês, olha, é assim que eu estou encaminhando a minha pesquisa, que é uma sugestão, né? Um modo de fazer, um exemplo. Porque a apostila traz que cada um pode escolher um tema pelo que mais se interessa, né? E eu falei, poxa, esse texto já me deu uma ideia, né? Ainda falei para vocês na sexta-feira. Eu tenho pai diabético do tipo 2, por conta de obesidade. E aí eu fui ler algumas coisas sobre isso e falei, bom, olha, isso pode levar a um glaucoma. E aí, então, decidi trazer a doutora Ana Paula. E na sexta-feira, essa pesquisa, na verdade, ainda não acabou. A gente vai falar um pouquinho do planejamento do texto, mas ela ainda não acabou, porque na sexta-feira nós teremos a presença de uma nutricionista, Mauro. Ai, que bacana. Tá? Muito E bom. aí, se vocês prestarem atenção, eu fui delimitando o meu tema. Olha, começou com uma coisa bem ampla de alimentação saudável, mas eu fui delimitando. Aí passei para uma alimentação, diabetes e glaucoma. E para falar de uma alimentação saudável, eu também já delimitei um pouco mais, porque na sexta-feira eu coloquei alimentação saudável em tempos de crise financeira. Sim. Né? Então, a gente vai trazer uma doutora aqui para falar um pouco sobre isso para nós. Como é que eu posso ter uma alimentação saudável em tempos de crise financeira? Eu consigo, né? Com o pouco que eu tenho, eu posso tentar ser mais saudável com aquele pouco? É um desafio, né? É um desafio. Isso, a gente vai tentar, a gente vai ver o que dá para fazer, certo? Então, olha só, eu estou encaminhando a minha pesquisa, né? Eu fiz, como eu fiz isso? Eu fui para textos, né? Esse primeiro nosso aqui, depois fui para outros artigos, né? Fiz a pesquisa, então, com a doutora, a médica oftalmologista. Nós assistimos a vídeos e agora nós teremos a nutricionista ainda. Então, olha só, eu fui para vários lugares para fazer as pesquisas. E vocês, como estão fazendo a pesquisa de vocês? Por quais temas vocês optaram? Já começaram a pesquisa ou estão só no planejamento? E assim que terminar essa sequência, vocês têm mais aulas, né? Aqui nós temos pouquinho tempo, a gente cumpre ali a sequência, mas vocês têm mais tempo, mais aulas para fazer isso, certo? Coloquem aí para a gente, então, antes de eu falar do planejamento, para que lado das pesquisas vocês foram? O que vocês pesquisaram? Um minutinho. Citem só o tema para nós, por favor. Um minuto.
Estamos de volta aí pro Não Andréia. subiu? Não subiu, porque a sua pergunta foi um pouco fora do que estava na tela, né? Talvez eles Sim. se confundiram, mas eu achei interessante que o pessoal está falando que é importante, estão muito engajados no tema, eu achei Hum, muito legal, né? eles Falando um gostaram desse assunto tema, extremamente né? importante, a Uhum. Pro Sandra, e eu acho que é muito importante, é pertinentíssimo, né, esse tema para a gente trabalhar, principalmente no momento que a gente está. Então eles estão elogiando, né? Mas ainda não subiu. Aqui, ó, a aluna Maria Luísa mandou má alimentação. Tá, então ela Então ela tá optou, focando tá. nisso, né, na má O tema da alimentação. pesquisa foi a mesma, tá? Uhum, que ainda tá amplo, né? Então aí com o tempo, Maria Luísa, é que nem a Pro falou, né? Vai afunilando para tentar entrar num tema mais restrito. Então, por exemplo, dentro da má alimentação, eu fui tentar descobrir assim, quais eram as possíveis consequências, né, as possíveis doenças de uma má alimentação. Então, são inúmeras, né? Até a própria médica nos falou, né? Também na sexta-feira tem a questão de colesterol, hipertensão. Ela foi falando um Nossa, monte é de muita coisa, né? coisa, né? Eu optei pelo diabetes e, na sequência, glaucoma, Uhum, certo? Então, vocês podem fazer a opção de vocês. Ah, prestem atenção agora em como, porque assim, depois que a gente fez todas as pesquisas, vocês fizeram todas as anotações, aí vem a hora de planejar um texto a respeito disso, certo? Que é o esqueminha que está aí na tela. Vamos lá, o planejamento do texto. Pode ler para nós, Mauro, por posso favor? sim, posso sim. Chegou o momento de você planejar e elaborar seu texto sobre a pesquisa realizada. Acompanhe o roteiro a seguir para auxiliá-lo nesse processo. Organize um esquema em forma de itens, contemplando alguns pontos. A. Tema de sua pesquisa. B. Pergunta que você buscou responder. C. Como você buscou a resposta de sua pergunta. D. Resultados da pesquisa. E. Conclusões a partir do resultado obtido. Tá, então vamos lá. O tema da pesquisa, né? A gente tinha começado com uma alimentação. A pergunta que eu tentei e busquei responder. Então, as possíveis doenças, tá? Vou colocar de uma forma simples para vocês. Aí, como eu busquei a resposta dessa pergunta? Lendo artigos, né? A partir desse texto que foi trazido para nós, né? Que foi do Jornal de Ciência da USP. Eu li outros artigos, fui assistir a vídeos e depois chamei a médica, né? Convidei a médica, a oftalmologista, e nós temos ainda a nutricionista na sexta-feira. Então, como você buscou a resposta da sua pergunta, tá? Resultados da pesquisa. Então, a gente tem vários resultados aí, né, Mauro? Então, os vídeos trouxeram a Sim. questão o vídeo, por exemplo, trouxe a questão da obesidade infantil e da diabetes, também, né, para o jovem, aquele primeiro vídeo. A médica trouxe aí várias outras doenças relacionadas, mas focou um pouquinho mais no glaucoma, né, mostrando que é uma doença mais silenciosa, né? Às vezes a gente, quando vai procurar uma ajuda, já não dá mais tempo, então é preciso estar atento. Vocês foram dizendo até como tem sido o ritmo de vocês nisso, né? Nessa pandemia também. Muitas pessoas, Mauro, muitos professores colocaram, que acabaram fazendo exames, né? Uhum. Até eu dei exemplo do meu marido também. A gente ficou tempo sem comparecer ao médico, né, com medo de sair de casa e tudo mais. Quando a gente Sim. foi fazer um exame, algumas alterações Algumas aí alterações, aconteceram, sim. certo? Então, os professores Uhum. também colocaram isso. Olha isso, tudo isso, alimentação, né? Só pode ser a Exatamente. É um alimentação. momento totalmente atípico, né? Então, Uhum. né, como que ficou dentro de casa ali. Então, resultados de pesquisa, ainda nós temos alguns. E as conclusões, ainda a gente não conseguiu ter uma conclusão assim tão exata, porque nós gostaríamos de ter agora a fala da nutricionista, né? De tudo que a gente pegou. Se eu estou falando de uma alimentação, trazer então a fala da nutricionista vai mostrar aí para nós que soluções poderemos ter, né? Como Sim, poderemos, então, nos comportar a partir disso. sim. Certo? Tem mais algum comentário? Não, eles tinham mandado na sequência alguns vieses, alguns caminhos que os alunos Ah, escolheram, né? pode Aí falar, começou a pode subir. falar. Aí teve a aluna Maria Luísa que mandou uma alimentação, né? A aluna Lanai mandou uma pesquisa sobre alimentos saudáveis.
A professora Marina disse que o Felipe, que é aluno dela, está fazendo sobre automobilismo e sua evolução. Então, assim, eles foram escolhendo outros temas que também são Sim. importantes para eles, né? Aquilo que eles Uhum. conseguem Que tem o que desenvolver. for significativo, né, Mauro? Significativo, Lembrem do exatamente. que eu falei. Eu fui procurar a questão da diabetes, porque eu tenho o pai diabético e eu já estou pensando em mim. Tinha Eu uma falei que eu gosto de referência, né? doce, Uhum. né? Então, olha só, a gente foi cada um dentro do seu histórico aí, né? Sim, O que, que vai ser legal para você? Então, se esse tema de alimentação não é aquilo que você. Qual é a sua curiosidade? Né? A gente sim, precisa ser curioso, né? sim, Então, qual é a sua exatamente. curiosidade? Está certíssimo. Quem foi para esses vários temas que vocês falaram? Automobilismo, qualquer outro esporte, né? Dependendo daquilo que chama a atenção do aluno mesmo. É isso Muito mesmo. bom, é isso mesmo, é assim mesmo. Envolvimento. Não adianta a gente obrigar um tema, porque você precisa ter prazer, né, de fazer a pesquisa. A Exatamente. curiosidade tem que ser sua. Então, o professor faz o quê? Ele vai mediando, ele vai orientando, né? Mas a curiosidade, em primeiro lugar, tem que ser sua. Exatamente. Próximo, esse planejamento do texto nós falamos agora, pode passar. É o que está na apostila, pode passar esse. Ok, olha só, então. Elaboração do texto. Suponhamos, eu estou colocando como se fosse a minha pesquisa. Sim. Tá? Então, a partir dos itens que você escreveu no planejamento, elabore um texto único, utilizando a norma padrão da língua. Muito importante isso, né, Mauro? Eu vou escrever um texto baseado em pesquisas científicas, né, em artigos científicos. Eu preciso utilizar norma padrão Norma da padrão, língua. sim, sim. Né? Uhum. Pode ser uma norma padrão, mas eu posso colocar uma linguagem mais acessível? Sim, né? Até porque os textos de divulgação científica, eles têm Eles têm por objetivo esse objetivo também. ser mais acessíveis. Fazer com que qualquer pessoa tenha acesso àquele ponto específico da ciência, Sim. mas e sem ter uma dificuldade de compreensão, né? Termos técnicos e tal. Isso. E olha só, por se tratar de um texto, de um relatório de pesquisa, procure não utilizar a primeira pessoa do singular, o eu, no seu texto, mas sim a primeira do plural, nós. Exatamente. Isso é muito comum, né? Quando nós fazemos um texto científico, nós não fazemos sozinhos, né? Um trabalho, uma dissertação, por exemplo, nós não fazemos sozinhos, uma tese nós não fazemos sozinhos. Então, nós sempre colocamos nós. Sempre há você, todos aqueles que te ajudaram e o seu orientador. Né? Então, você e o seu professor, pelo menos. Né? Fora todas as outras pessoas que te ajudaram. Então, sempre um nós aí. Tá? Sempre utilizando a primeira pessoa do plural. Então, vamos lá. E no caso do meu texto, seria alimentação versus diabetes versus glaucoma. E aí, ok, você escreveu. Você fez todas as suas anotações. Então, você mesmo é que vai organizar isso de forma que o outro possa construir sentido para a sua organização aí textual, certo? Porque a sua intenção é o quê? Levar todo o conhecimento que você adquiriu com essas pesquisas para uma outra pessoa. Tá? Então, a gente, quando faz pesquisa, é sempre pensando no quanto aquilo será útil para o outro. Exatamente. Né? É sempre nesse sentido. E aí, depois que você fez aí o seu rascunho, você precisa fazer uma revisão, né, Mauro? Sim. E não adianta vocês terem a preguicinha, né, Mauro? De falar, não, já escrevi, tá pronto. Escreve pode ser lápis, assim, posso já só tá passar pronto, a caneta e entregar? Não, não pode. Então, olha só, leia para nós revisão, Mauro. Vamos lá, todo texto precisa de revisão. Mesmo um autor renomado, ao escrever seu livro, é submetido a diversas leituras e reescritas. Você sabia que existe até uma profissão só para isso? Chama-se revisor. Um bom revisor deve ler o texto com atenção e pensar em formas de aprimorar as ideias, seja mudando uma palavra ou outra, alterando a ordem de uma frase, ou até mesmo sugerindo que uma ideia seja mais desenvolvida. Então, olha só, não adianta, mesmo um super escritor, não é de primeira que ele faz o texto e está ótimo. Não. Nós precisamos reler, que é o que nós chamamos de leitor interno, né? É você mesmo, é o primeiro leitor, porque ninguém mais do que você sabe qual a intenção com aquele texto. Exatamente. Né? E o revisor, ele precisa tomar muito cuidado, inclusive, né, Mauro? Sim.
Porque ele pode tirar, com a adaptação, tirar a Sim, essência do texto, né? isso. E é um cuidado que tem que ter. Então, não é fácil ser revisor, Não não. é, não. Não é fácil, não. É bem complicado. E nós, enquanto professores, às vezes, a gente dá umas pecadas, aí, Não, a né? gente falha muito, né? A gente falha. acaba mudando e aí o aluno É. fala, não, professora, mas mas não era isso, era isso. Ah, beleza, né? Aham, Então, acho que é legal exatamente. também você corrigir. Não é sempre que dá, a gente sabe, mas corrigir com o aluno próximo, Sim. né? Pelo Para que ele menos, explique, principalmente né? Tem agora, que é o passar. processo, né? Uhum. Agora, eu tô falando agora na pandemia, não, gente. Principalmente no processo da aprendizagem, tá? Não Sim, é agora. sim. Agora tá difícil mesmo, né? Então, vamos lá. Algumas dicas de como fazer essa revisão. Releia o texto em voz alta. Muitas vezes, quando lemos nosso próprio texto em voz alta, identificamos termos que se repetem e que comprometem o ritmo do texto. Isso é Muito bom, importante, isso, muito bom. né? Eu acho que é interessantíssimo isso. Porque a gente não percebe mesmo, né? Às vezes está Não. repetindo e repetindo demais, mas a sequência do texto impede a gente de perceber isso. É quando a gente relê e ouve, a gente fala, nossa, como está sendo estranho isso A para mim, gente, né? a gente fala, nossa, soou mal isso. Soou mal. Né? Soou mal isso. Então, ler em voz alta é muito importante. Letra B. Enquanto relê, procure as palavras que você precisa corrigir. Conte com o olhar do professor para isso. Então, a importância do papel do professor aí, né? Do mediador, certo? Observe se há termos que se repetem no texto, grife-os ou circule para lembrar de substituir por outros na reescrita. Muito bom. Então, gente, não há nada melhor do que rascunho. Você vai rabiscando o tempo todo. Sim. Não tenha preguiça. Escrita é trabalho. É trabalho mesmo. Escrita É uma trabalho. arte, né? Você está construindo uma coisa, né? Não é, é uma coisa imediata que você faz automaticamente. Não, aquilo é uma construção, né? E quando o professor aponta alguma coisa, o professor não está apontando para subestimar o seu trabalho, para menosprezar, não. Ele está apontando porque ele é a pessoa aí que Indicada. pode te ajudar, né? Para ajudar a melhorar, né? Se nós não pudermos fazer isso, né? Para que estamos aí próximos a vocês, né? A gente aponta que é para você cada vez mais aprimorar o seu trabalho. Tá? Sim. Não se sintam mal por isso. É um E apontamento. lembra que a ideia é sua, né? Você é o criador, então, assim, o mais importante aí é a sua ideia, é de onde partiu essa construção. Os ajustes, aí é a parte técnica que cabe ao professor, mas as ideias são do aluno, né, Pro? Uma professora está escrevendo aqui, ó. A Pro Joana, revisor, às vezes, muda completamente o sentido do texto. Isso, aí isso é complicado, mesmo. não pode, isso né? mesmo. A gente Tem precisa que tomar muito cuidado com isso, porque algumas vezes a gente acaba fazendo, né? Uhum. Principalmente se a gente não tiver a chance de estar próximo ao aluno ali, né? Sim. Depois, quando ele chega, ele fala, não, muito professor, mas eu quis dizer isso. Aí, tudo bem, refaça ali, sem problema nenhum, né? Exatamente. A reescrita é a parte mais importante de tudo isso, a reescrita, certo? Então, verifique se as frases estão claras e se o encadeamento das ideias faz sentido, né? Olha só, falamos de repetir, né, palavras, prestar atenção, estamos falando de coesão referencial, né? Isso. Falamos de frases claras, encadeamento, né? Coesão e coerência aí também, né? Isso. E peça para um colega ler o seu texto e dar sugestões. Isso é Um muito olhar legal. de fora é sempre bem-vindo. Isso é muito legal. Não é no sentido também que o seu colega vai ler para ficar criticando. Não é isso. A gente precisa começar a pensar Tem de que uma começar outra a trabalhar forma. isso de uma forma muito normal, né, naturalizada, porque o aluno ele aprende exatamente assim, né, que é essa forma. Nessa Você interação. aprende ajudando o outro, você aprende tentando dar ideias para o outro, e aí você também consegue desenvolver as suas ideias nesse processo, porque é um trabalho, é o ensino-aprendizagem, né? Que é esse o processo. Exatamente. E é na interação, né? A construção do conhecimento se dá na interação. Temos mais um? Então, olha lá, na aula de hoje, a nossa acabou em cima. Utilizamos estratégias de planejamento e elaboração do texto, destacamos a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão. Utilizamos estratégias de revisão processual e, ao final, edição e reescrita do texto. Essas foram as duas aulas que nós unimos, aula 6 e 7. Não, 5 e 6. 5 e 6 porque a aula 7 eu faço amanhã com vocês. Muito bom. Tá bom? Amanhã não, amanhã é quarta, né? Quinta-feira. Faço com vocês. Tá bom? Que é transformar palavras em imagens. Então, a gente vai tentar fazer um cartaz, um painel, alguma coisa assim.
ok? Coloquem para eles rapidinho as habilidades. Deem um print aí E, correndo. ó, print rapidinho, quem deu, pegou, passa pro outro. Pronto, acabou. É isso aí. Obrigada, Obrigadão. Mauro. Obrigada, agradeço, foi um produção. prazer. Obrigada, sétimo ano. Beijo para vocês. Até quinta. Grande abraço.